Cristo Jesus, presentes aqui na matriz da Paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Anápolis, e também vocês que nos acompanham pela internet. Hoje nós começamos a leitura do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha traz os principais ensinamentos de Jesus. Claro, não contém toda a doutrina ensinada por Jesus, mas contém os principais ensinamentos da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. O Sermão da Montanha é tão importante que ocupa 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, o 6 e o 7, e contém tanta riqueza, tantos ensinamentos, que a igreja, na sua sabedoria, a liturgia, divide esse sermão em várias partes, para que nós possamos meditar um pouco mais sobre cada parte deste sermão. E hoje nós começamos com as bem-aventuranças. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. O início do Sermão da Montanha é exatamente este texto de hoje, onde Jesus fala para todos. A multidão estava ali, os discípulos, é claro, sentaram mais próximo de Jesus, mas Jesus disse para todos. Ou seja, o que Jesus ensina neste sermão não é só para os seus discípulos, mas para todos nós cristãos. Jesus ensina para cada um de nós. A palavra dele é para cada um de nós batizados. E Jesus começa a ensinar aquele povo. O que nós poderíamos dizer com as nossas palavras atuais, que é o GPS que leva à santidade. Aquele GPS que vai nos trilhar pelo caminho correto até a santidade, até o céu. É aqui os ensinamentos de Jesus, essas bem-aventuranças, o perfil do cristão, o perfil do católico. Hoje é comum, né? Muita gente usa as redes sociais, aí tem lá o seu perfil com a sua foto, né? As coisas ali naquele local onde fala-se um pouco de cada um, tem ali, né, o que a pessoa coloca para se identificar, as qualidades, o que ela acha que é interessante, que explica um pouco sobre ela. Para nós católicos, nós cristãos, na rede social dos filhos de Deus, o nosso perfil para agradar a Deus deveria conter o que tem aqui nessas bem-aventuranças. E amados irmãos e irmãs, no início de cada ano, nós costumamos fazer algumas metas, nós costumamos fazer alguns propósitos, e o padre aconselha a você, e até diria, desafio a você a escolher uma dessas bem-aventuranças para colocar em prática neste ano de 2023. Escolha uma dessas que Jesus fala aqui e procure crescer, exercitar, viver essa bem-aventurança durante este ano. E aí, o ano que vem, escolha outra, sem largar a de 2023. Se você vive uma em 2023, e aí em 2024 duas, a deste ano e a próxima, e assim sucessivamente, logo, logo você, eu, seremos santos. Se eu procurar viver essas bem-aventuranças, nós chegaremos com segurança à santidade. Porque é belíssimo o que Jesus traz, os ensinamentos que Jesus traz neste início do seu Sermão da Montanha. É claro, cada bem-aventurança dessa é tema para um retiro espiritual, para uma semana ou mais, só meditando. Mas passando rapidamente, veja como é belo os ensinamentos de Jesus. Jesus começa: bem-aventurados os pobres em espírito, que é diferente de pobre de
espírito. Os bem-aventurados em espírito, Santo Agostinho vai nos ensinar que são aqueles que esvaziam-se do mundo para encher-se só de Deus. Ou seja, aqueles que têm consciência que a nossa única riqueza é Deus. Como vai dizer o salmista, o Senhor é a porção da minha herança. Amados irmãos e irmãs, não sei se vocês já observaram, caixão não tem gavetas. Nós não levamos nada deste mundo. A nossa riqueza tem que ser somente Deus. Nós devemos dirigir-se para Deus como aquele que é a nossa única riqueza, o único que pode nos dar a verdadeira felicidade e salvação. Esses são os pobres em espírito, que ao mesmo tempo são ricos, porque são cheios de Deus, procuram-se encher-se de Deus. Bem-aventurados é você, sou eu, se nós somos pobres em espírito. Depois, Jesus vem dizer, bem-aventurados os aflitos, algumas traduções trazem os que choram, e aí um sentido espiritual que os estudiosos, os santos dão para esses que choram, porque às vezes nós comparamos, nós estudamos o que Jesus nos fala só muito nesse nível material, físico aqui deste mundo. Nós devemos dar um passo a mais, um sentido espiritual. E os santos e muitos estudiosos dizem que esses que choram seriam aqueles que choram os seus pecados, que estão arrependidos, que choram por ter ofendido a Deus, que choram, fazem reparação por tantas ofensas que Deus sofre constantemente. Bem-aventurados sou eu, é você, se nós choramos os nossos pecados, nos arrependemos, procuramos mudar de vida, porque seremos consolados. Bem-aventurados os mansos. Manso aqui não é sinônimo de folgado não, viu gente? Porque às vezes a gente vê o pessoal brincando, falando, fulano é manso, mas no sentido de folgado. Não, aqui mansos são aqueles que são contra a violência, seja ela qualquer tipo. Aqueles que aceitam as dificuldades, as perseguições do dia a dia com humildade, com paciência. Aqueles que têm paciência com as limitações do irmão. Bem-aventurados são aqueles que vivem assim, que lutam para viver assim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça na Sagrada Escritura, para aquele povo daquela época, é sinônimo de santidade. A tradução daqueles termos que eles usavam para se referir como justiça é basicamente sinônimo do que nós falamos hoje de santidade. São José, esposo de Nossa Senhora, era considerado um homem justo, ou seja, um homem santo que lutava para observar os mandamentos, a lei de Deus. Justiça, santidade, bem-aventurados somos nós, se temos fome de santidade, vontade, desejo, lutamos para ser santos, porque Deus ajuda essas pessoas assim, e assim nós conseguiremos ser saciados. Ele vai nos ajudar a ser santos. Bem-aventurados os misericordiosos. Ter misericórdia não é só ajudar alguém num semáforo, colaborar com alguma esmola. Não, misericordioso é ser igual a Jesus Cristo, procurar imitar a Jesus Cristo, perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar e esquecer, ser caridoso, aconselhar, isso é ser misericordioso. Bem-aventurado sou eu, será você, se nós conseguirmos viver assim. Bem-aventurados os puros de coração, e aí Jesus vai falando, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, justiça, santidade. Bem-aventurados serei eu, será você, se buscando a santidade as pessoas nos perseguirem, porque também perseguiram Jesus, os apóstolos, os santos. Se nós estamos lutando
para ser santos e o mundo não nos compreende e nos persegue, não se preocupe, porque Jesus vai dizer: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu repito, escolha uma dessas bem-aventuranças para procurar se esforçar para viver neste ano de 2023. E depois, escolha outra para o ano que vem e outra para o próximo ano, que, se nós alcançarmos a graça de conseguir viver estas bem-aventuranças, nós alcançaremos a graça também de sermos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus.